E aí galera, sou o professor Fininho de Biologia e hoje vamos fazer uma abordagem interdisciplinar, isso mesmo. Aqui vamos falar um pouquinho sobre aquela bebida deliciosa consumida por muitos brasileiros chamado de café. E hoje em si vamos ter a ajuda do professor Juarez de Química, o fenômeno de Química, no qual vai fazer um comentário sobre o aspecto químico do café em si. Em termos biológicos, o café é considerado uma angiosperma, exatamente. O que vem a ser uma angiosperma? É uma planta em si que apresentam nervuras reticuladas, são plantas que apresentam raízes com um eixo principal, e essa raiz em si, ela passa a ser chamada de axial ou pivotante. Isso mesmo, é um tipo de planta em si, tá certo? Em que apresentam as nervuras, xilema e floema, de uma forma bem, tá certo? Organizada no seu caule, onde o xilema ela é encontrada na parte central, ou seja, no cilindro central do caule, e o floema é encontrado na periferia do caule. Perceba aí, meus caros alunos do Zap do Fera, a importância dessa organização desses vasos condutores no que diz respeito à disponibilidade no caule. O fruto em si, do café, que justamente do cafeiro, é importante no que diz respeito a essa bebida maravilhosa no qual foi preparada neste exato momento. É uma bebida em que o professor Juarez vai fazer um comentário íntegro no que diz respeito à cafeína. Lembrando aí, meus queridos alunos do Zap do Fera, que a cafeína ela age diretamente no nosso sistema nervoso central. E muito mais, observamos também que ao agir no sistema nervoso central, alerta o nosso organismo para determinadas situações. E para reforçar a parte química do café, eu chamo o monstro da química, o professor Juarez. Vem aqui, Juarez, para comentarmos sobre a parte da química do café. Olá pessoal, eu sou o professor Juarez para fazer a continuação da aula sobre o café, mencionado pelo professor Fininho. Vejam só as características importantes do café. O café é uma substância gordurosa e essa gordura ela é mencionada em química pelo cheiro das substâncias. Então existe um termo que ajuda muito o aluno a identificar a questão, que é exatamente os aromatizantes. Ou seja, uma palavra chamada flavorizante. Essa palavra é conjugada, que significa cheiro e gosto. Então quando a pessoa está fazendo o café, o aquecimento das moléculas vai liberar exatamente esse cheiro, que a gente chama de aroma, e o gosto, caracterizando os ésteres, as substâncias gordurosas do café. Mas o café tem também uma importância muito grande, porque além de ser uma bebida muito utilizada pelo povo, principalmente os brasileiros, ele tem uma característica da acidez, porque o café tem caráter ácido. O pH do café é equivalente ao pH 4. E vocês estudaram muito bem em química que toda substância que apresenta o pH menor do que 4 é uma substância ácida. E o café é uma substância de caráter ácido. E outro detalhe curioso é que o café é um estimulante, como o professor de biologia mencionou, é um estimulante do sistema nervoso central. Por isso que as pessoas dizem, eu devo tomar café quando estiver estudando. É bom. Tomar café para estudar não significa passar o dia tomando café. São determinadas doses que estimulam o sistema nervoso e realmente diminui o sono. Mas outro dado curioso, e o que tem no café que tem esse cheiro e esse aroma? São os ésteres. Os ésteres são substâncias químicas orgânicas extremamente cheirosas e gostosas, que estimula cada vez mais o uso do café, certo? Então era essa observação que a gente tinha feito quimicamente sobre o café, que é uma questão frequentemente na prova do Enem. E aí pessoal, neste exato momento vamos resolver uma questão sobre abordagem em relação ao café, uma questão interdisciplinar. Olá pessoal, nós vamos agora voltar à resolução da questão sobre o café. Como é que essa questão aparece frequentemente no Enem, certo? É uma pergunta frequente em relação à acidez e à basicidade. Só que tem um detalhe, para a gente trabalhar a acidez e a basicidade das questões, é preciso que a gente entenda como é que funciona o pH e a acidez, certo?
Então vejam só, o que é que significa o pH? O pH é o potencial hidrogênio iônico da solução. Então é ele quem vai dizer se a solução está ácida, básica ou neutra. Consequentemente, preste bem atenção. Ó. Quem é que determina a acidez? Ó? Quanto maior a acidez, olha, da solução, ó, quanto maior a acidez, menor é o valor do pH. É dessa forma que vocês vão analisar a questão. Ó. Quanto menor for o valor numérico do pH, mais ácido é o meio. Então, com isso, você mata a questão. Veja só a pergunta lá na tabela. Olha, ele deu várias substâncias do cotidiano. O café, a cerveja, água com gás, olha, o vinho, o vinagre. E ele quer saber na questão a seguinte forma. Olha, os compostos abaixo estão relacionados em ordem crescente de acidez. Diante dessa dica, indique os materiais de menor e maior acidez. Então, para resolver a questão, você usa essa tabelazinha. Olha. Quanto maior a acidez, menor o valor do pH. Então, vocês olhando na tabela, verifiquem só. Olha. Quem tem o menor valor do pH é o vinagre. Então, o vinagre é a substância mais ácida. Olha. Consequentemente, quem tem o maior valor do pH olha, é a menos ácida. Que é quem? O café. Certo? Então, olha a regra isso aqui. Ó. Isso aqui é fatal na hora do Enem. Quanto mais ácido, menor o valor do pH. E vice-versa. Então, ó, das substâncias, quem tem o menor valor do pH é o vinagre. Então, olha, é a mais ácida. Consequentemente, ó, o café é quem tem o maior valor do pH, é a menos ácida. Então, ele pergunta na questão, quem é que tem o maior acidez e menor acidez. Então, a maior acidez está no vinagre e a menor acidez está no café. A alternativa correta para vocês, a letra E.